Vamos voltar no tempo. Vamos voltar lá atrás, antes até talvez da existência do dinheiro. Vamos entender o que é marketing, no seu conceito, qual a origem e qual a história dessa matéria que é tão importante para nós. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Derizio em mais um podcast Marketing Talks. A gente está aí, eu já perdi a conta, eu acho que na quinta temporada. Não, quarta temporada. Quarta temporada esse podcast. E eu acho que em todas o Sérgio participou. E na última temporada ele foi o primeiro episódio, eu gostaria que fosse também o primeiro episódio, até porque, sem rasgação de seda, eu admiro muito o Sérgio pela tanto carreira acadêmica quanto pela pessoa dele, né? E hoje ele está aqui novamente como nosso convidado. E eu não vou te apresentar muito, você pode se apresentar, acho que é melhor, né, professor? Ô, Gabriel, obrigado. Saiba que para mim é uma honra estar aqui, fazer parte desse projeto que você tem, que eu acho que é tão importante a gente falar sobre marketing, falar sobre comunicação, falar sobre todas essas mudanças que nós temos. Obrigado, me sinto muito honrado mesmo. E é verdade, eu acho que em todas as edições eu tive uma pequena participação. E muito honrado mesmo em poder participar. Quando era só em áudio, depois em vídeo também. É verdade. E o mais interessante é que os nossos papos, eles não seguem o roteiro, né? Eles Verdade. acabam sempre saindo um pouquinho do escopo do que a gente tinha combinado, mas sempre rendem cortes, sempre rendem assuntos muito interessantes que continuam sendo visualizados depois de, às vezes, 2 anos, né? Eu acho que a última vez que a gente conversou foi exatamente 1 ano e meio, 2 anos, porque meu filho estava na barriga ainda, e ele vai fazer 1 ano e meio, então, mais ou menos isso, 1 ano e meio, 2 anos. Então, muito bom estar aqui de novo com você. E a gente já tinha conversado várias vezes sobre a sua carreira acadêmica e o que você pesquisa, né? Porque hoje em dia, nem tanto, mas quando eu comecei era difícil ver acadêmicos focados em marketing, né? Muitos que davam aula foram para uma carreira de administração, de publicidade, que são áreas afins, mas eu sempre gostei que você me contava da sua pesquisa, até de PhD, né? Sobre história. Sim. Relacionado ao marketing, né? Conta um pouquinho para mim mais, que eu tenho curiosidade sobre suas pesquisas. Então, é muito interessante, né? Porque quando eu tive que fazer minhas decisões, né, o caminho que eu ia trilhar, eu já estava lecionando e aí, obviamente, precisava melhorar o meu produto, fazer o mestrado. Quando eu fui buscar o meu mestrado, que mestrado fazer, aí foi uma opção exclusivamente minha, não seguir o mercado. Eu falei, eu preciso fazer algo diferente do que é feito. Como um bom marketólogo, eu precisava fazer algo diferente. E algo diferente eu resolvi juntar duas paixões que eu tenho, marketing e história. Eu sempre gostei muito de história, sempre adorei a história, leio muito sobre história e resolvi fazer essa junção. Mas agora, né, quem que poderia me ajudar nesse caminho? Quem me ajudou nesse caminho foi a PUC aqui de São Paulo, porque lá eles tinham um mestrado, tem ainda um mestrado, em História da Ciência. O que a História da Ciência ela trata? Qual que é a linha de pesquisa de História da Ciência? Ela trata o quê? Ela estuda como que as grandes áreas de conhecimento elas surgiram e elas se constituíram para se tornar uma área de conhecimento. Então a gente estuda alguns movimentos filosóficos, científicos, e eu falei, poxa, isso daí é legal, hein? Isso é legal, eu acho que vai dar uma... Não sabia que existiam historiadores do marketing, falei, eu acho que vai dar um tema muito legal que eu vou juntar os dois. E eu fui fazer isso. Quando eu chego para fazer a História da Ciência, aí foi muito interessante porque aconteceu uma coisa complexa. Lá em História da Ciência é uma carreira mundialmente famosa, né? No mundo todo tem. Mas quando eu cheguei para fazer História da Ciência, eu me deparei com um detalhe. Eles estudavam apenas as ciências duras. O que são ciências duras? Biologia, física, química, aquelas ciências naturais. E eu fui lá para estudar marketing.
Ninguém estudava marketing aqui no Brasil, ninguém. Uhum. Mas aí eu tive uma orientadora, né, a professora Ana Haddad, depois foi a professora Márcia Ferraz, a professora Ana Haddad, que ela falou, não, vamos tocar o seu projeto legal. E aí eu fui. Eu conheço. Mas quando eu tive que decidir, a maior dificuldade que teve foi que, quando eu entro lá, todo mundo conhecia biologia, todo mundo conhecia física, todo mundo conhecia matemática, eu não. Uhum. Eu era, né? E aí eu tive que estudar para ficar no mesmo nível deles. E para mim não foi um fardo, para mim foi muito bom, porque eu tive visões de outras áreas de conhecimento, de outras perspectivas. Então foi muito legal. Então é isso que eu fiz. Eu fui estudar como que o marketing surge, como que ele se constitui como área de conhecimento, quais foram as bases metodológicas e científicas que ele utilizou para se tornar uma área de conhecimento. E a sua visão, a gente começa como pesquisador no mestrado, depois a gente começa a produzir ciência, né? A sua visão, eu acho que você deve ter noção, mudou também a visão, não sei se no Brasil todo, mas pelo menos aqui em São Paulo, de muitas pessoas, né? Porque assim, você e o Macir mudaram a minha visão, por exemplo, de marketing. Eu passei isso para milhares de alunos. Então, tudo isso que você fez lá atrás teve um grande resultado, né, cara? Então, teve por ser algo que, por exemplo, você pega aqui no Brasil, historiadores, história do marketing. Nós temos a história do marketing, que ela é contada simplesmente replicando alguns livros técnicos de conhecimento de fora, e nós temos agora a verdadeira história do marketing, quando você tem ali um aprofundamento muito maior. E quando você pensa em historiadores do marketing aqui no Brasil, é um número muito pequeno. Muito pequeno. Lá fora tem bastante. Robert Bartels, tem muitos pesquisadores. Aqui no Brasil são poucos. Se você pudesse indicar para quem está ouvindo a gente um bom livro, um bom historiador para começar sobre a história do marketing, tirando seus livros, que são ótimos também, né, para isso, que eu sempre indico. Então, eu preciso, no meu projeto, eu preciso escrever publicar um livro sobre o que eu escrevi. Né, que eu tenho muitos artigos escritos sobre a história do marketing. Mas o Desmistificando o Marketing já tem um pouco disso. O primeiro capítulo ele fala, eu dou um aprofundamento, tudo, legal. Mas assim, o Robert Bartels, né? Robert Bartels, que ele é um pesquisador norte-americano, que ele tem o livro A História do Pensamento do Marketing, que ele é excelente. Excelente, porque ele traz toda essa história. Eu vou ler. Tem um pesquisador brasileiro também, que agora não vou, acho que é Argental, se não me fala a memória, se ele ouvir a gente, peço desculpa se eu falei errado o nome dele, porque ele também tem o livro que acho que da editora Saraiva, que é a História do Pensamento do Marketing. Tá. Que ele também é um livro bom que trata de história do marketing. Independente do autor, né? Eu aprendi na faculdade que o marketing surgiu com o Kotler, que é errado, né? Depois eu fui me aprofundando e conheci, aliás, está atrás de você os livros, eu estou vendo aqui, o Jeremy McCarthy, né? E eu ainda tenho essa visão, que o Jeremy McCarthy foi o primeiro a falar de marketing. Tá certo? Não. Não, né? Bom, Kotler, você sabe, você me conhece, Kotler para mim, né? Religião, né? É religião. E eu tive a oportunidade, né, de trabalhar, estou trabalhando com Kotler, né? Conta um pouquinho pro pessoal disso. Então, há 2 anos atrás, o Philip Kotler fez um projeto muito grande. Qual que é o projeto que o Kotler fez? O livro dele, o Marketing Essencial, ele está fazendo publicações com casos de empresas de vários países. Então ele lança o livro, tem casos de empresa do México, casos de empresas de Portugal e casos de empresas do Brasil. No caso de empresas do Brasil, eu tive a honra de ser convidado por ele para trabalhar, para fazer os casos de empresas brasileiras. Então eu tenho a carta dele, né? Eu estava até comentando ontem numa aula que eu dei, num podcast que eu também participei, foi mais um podcast que uma aula, né, que eu vou pegar a carta dele, eu vou colocar num quadro e vou deixar no meu escritório, lá, que é aquela carta lá. Estou para fazer isso, que eu estou para mudar de escritório, aí vou fazer isso. Quem é da área entende, né? Nossa admiração. Sim. Porque parece que, assim, você vai falar melhor que eu, né? Que antes do McCarthy já existia o termo, então, mas o Kotler foi o que traduziu melhor, talvez, e o Kotler foi o que se aprofundou melhor.
E o Kotler está vivo e produzindo ainda, né? Então, mas o Kotler é assim, né? Então eu sou um fãzaço dele. O livro dele saiu a versão em inglês, saiu com 26 casos brasileiros, dos 26 eu escrevi 6 casos. Então ele saiu a versão em inglês em novembro e agora em março saiu a versão em português. Então já tem a versão em português. Eu estudei o caso de algumas empresas Eu brasileiras. preciso comprar para você me autografar. Desculpa, com todo prazer. Então o que acontece? O Kotler, nós temos duas correntes quando as pessoas olham o Kotler. Tem os apaixonados que conhecem o Kotler, como nós. Eu posso falar, sem parecer pedante ou arrogante, que eu posso falar, porque eu li quase todos os livros dele, então posso falar. Porque muitas pessoas falam do Kotler sem ter lido o Kotler. Muitas pessoas criticam o modelo dele. Ah, ele não criou nada. Pombas, não criou nada. Você pega só o marketing 3, 4, 5.6.0, você já vê o que ele criou. Falando simplesmente. Mas qual foi a grande sacada dele? A grande sacada dele foi sistematizar o marketing. 1960, 1970, com a administração de marketing. Então, ele falou assim, o marketing é administrado. Como que se administra? Desta maneira. Você não pode negligenciar uma pessoa que está sendo entre os livros mais vendidos há mais de 60 anos. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, ele não contribuiu. Quem fala isso é porque realmente não conhece ou tem dor de cotovelo. Então, mas voltando àquela história, não surgiu com ele, mas ele é um do responsável por propagar o marketing como nós conhecemos. Não surgiu com ele, não surgiu com o McCarthy. O marketing ele tem umas raízes muito grandes. Por isso que no início eu falei, nós temos a visão correta da história do marketing e a visão que é replicada. Por quê? Todo mundo diz que o marketing surge na década de 50. Não. O conceito atual que surge na década de 50. Por quê? Antes da década de 50, nós temos mais 50 anos de história do marketing. 50 anos. Não seria a Revolução Industrial, Marco? Sim. Continua sendo, né? O marketing ele surge mais ou menos entre... Não tem uma data precisa, porque as faculdades começaram a oferecer curso na mesma época, mas em 1902. 1902. Então nós temos marketing desde 1902. A gente não pode negligenciar. Por exemplo, na minha pesquisa, eu passei 10 anos estudando o período de 1902 a 1920. Nossa. 10 anos. Você precisa escrever esse livro. 10 anos fazendo o quê? Que foi o meu mestrado, doutorado e pós-doutorado. 10 anos fazendo o quê? Aprofundando, lendo todos os livros. Por exemplo, de 1902 até 1930, foram publicados mais ou menos 20 livros que tratam direto ou indiretamente de marketing. E graças aos convênios da PUC, eu tive acesso, eu tenho em casa, em PDF, eu tenho mais ou menos o quê? Desses 20 livros, eu tenho uns 18 livros lidos. Eu li, né? Então, eu li esses livros para saber o quê? O que eles pensavam, qual que era a ideia deles, qual que era a filosofia deles. Então, podemos concluir que o termo surge nessa época. Surge nessa época. Não tem um pai, uma mãe. Tem uma pessoa que ela nomeia. Quem que é o que eu fiz? Nomeia? Ralph Starr Butler. Mas é interessante a história dele. Daqui a pouco eu comento sobre a história dele. Caramba. Então, por exemplo, para que eu pudesse ter uma visão do que é o marketing, o que eu fiz? Eu peguei, legal. Quando que o marketing surge? 1902, onde eles começaram a oferecer cursos que chamavam indústrias distributivas, que era falar sobre distribuição. Legal. Aí eu falei, legal, mas qual foi o caminho que ele fez para chegar? Aí eu fui vendo o caminho, você começa ali com determinismo econômico, com positivismo, entra em administração, e de administração ele cai para a economia e cai para a administração, e aí sai o marketing. Então foi um caminho. Eu percorri esse caminho. Volto lá para o determinismo, vou no positivismo de Augusto Ponte, entro em Taylor eu descubro o método do marketing, aí eu aprofundo. Então foi esse caminho que eu corri. Mas ele surge aonde? O marketing surge como um reflexo do contexto. Reflexo do momento que nós vivíamos. Esse que é o brilhantismo do marketing. Uhum. Por quê? O marketing é reflexo do contexto. Alguns podem falar, mas todas as áreas são. Legal, todas as áreas são, mas eu sou pesquisador em marketing. Uhum. Eu estou brincando. Mas o marketing enfatiza muito mais isso. Então, o marketing foi reflexo do contexto em 1900, 1950, 1960, 70, 80, até os dias de hoje.
Por isso que é importantíssimo você conhecer a história da sua área de conhecimento, Muito. para você saber o reflexo. Por quê? Uma área de conhecimento que não tem história, ela não pode ser, ela não tem, né, o seu cabedal, não tem a sua estrutura. E não temos essa matéria nos cursos de Não marketing. temos essa De matéria. história, né? Não temos, por quê? Por causa que o marketing, devido a esse reflexo, como ele reflete o ambiente, as pessoas acham que é mais voltado para a prática, para a aplicação, e não, esquece o lado estratégico e esquece a história. Você tem história da administração, você tem história do direito, história da física, história... Por que não tem história do marketing? Tem que ter história do marketing. E tem a história do marketing. Mas, perdão, mas você perguntou quem foi que... Sim, né, sim, o sim. Ralph Starr Butler. Ele que foi a primeira pessoa que criou o nome. Ele tem uma situação muito interessante, porque ele era do mercado, grandes corporações do mercado, e ele foi chamado na universidade, acho que foi de Wisconsin, eu acho, se não me falha a memória, para criar um curso de vendas e de distribuição. E ele falou, poxa, mas tem tantas funções aqui e isso não tem nome. Não tem, nós precisamos colocar um nome. Precisa dar um nome para isso, para esse curso. Aí ele deu o nome de marketing. O nome de marketing. E as pessoas começaram a usar, ele escreveu um livro que chama Princípios de Marketing. Princípios de Marketing. E aí as pessoas começaram a copiar esse seria o primeiro esse livro, né? De marketing. Não, porque não. Tiveram outros que não falavam diretamente de marketing. Mas eram todos princípios, eram métodos de marketing. Por quê? Para ensinar as pessoas o que era marketing. E é interessante porque ele fez esse livro, ele contribuiu, o curso dele foi muito famoso, ele é reconhecido por poucos pesquisadores, porque ninguém vai a fundo, a gente realmente fica nos nomes mais importantes, e ele sai da área acadêmica. Ele sai. E ele não tem mais... Como é que não tem mais história? Ele vai trabalhar em empresa, como diretor comercial de algumas grandes empresas e some. Então é interessante porque ele veio, deu a contribuição fundamental E você disse que na década de 50 a gente começa a entender marketing como a gente entende hoje. Mas eu quero voltar mais atrás ainda. Antes da Revolução Industrial, porque eu acredito que o conceito de marketing, o que eu mais gosto é da American Association of Marketing. Entender necessidade gerando lucro, né? Se a gente for entender isso, a gente pode vir antes até da Revolução Industrial. Sim. Então, o professor Mitsuru, que você deve conhecer, ele tem um vídeo no YouTube, depois vocês procurem aí, né? Que ele foi meu professor também, sobre o marketing explicado desde a época do escambo, né? Sim. Então, talvez tivessem outros nomes, né? Mas o conceito já existia, né? Marketing, sem a gente ficar tentando definir ele e tudo mais, ele já existia, então, sempre. Né? Sempre que houve uma troca comercial. Assim, exatamente. Né? Todo momento que você tem uma troca comercial, existe marketing. Se não tem uma troca comercial, economia para subsistência, ou simplesmente eu vou roubar de alguém, aí não tem marketing. Mas toda vez que você tem uma troca, você tem marketing. Então, se a gente for pensar, pegar uma viagem no tempo, vai lá para a Idade Média, onde as pessoas elas produziam os seus produtos e trocavam por outros bens. Então, ele ia lá naquela praça central, ele levava lá, olha, eu tenho aqui os ovos da minha galinha, então eu preciso trocar esses ovos por cereal, por alguma coisa, por milho, para poder comer e troca. E seria a partir do pensamento, assim, que tipo de produto eu vou produzir que vai ter mais aceitação naquela feira? E você tinha os 4 P's já é marketing, ali. já, você né? tinha os seus 4 P's. Você tinha um produto, eu tinha que demonstrar os diferenciais do meu produto. Olha, meus ovos eles são mais ovalados do que os outros, aquela coisa toda. Sim. O preço, eu vou dar os ovos, o que você vai me dar em troca? A praça, que era o local que eles iam comercializar, e a promoção, como que eu ia divulgar. Olha, meus ovos aqui acabaram de ser fresquinho. Você já tinha isso. Você já tinha isso, né? Desde o início, quando você fala da origem das marcas, né? Que foi para você marcar gado, outros falam que foi para marcar vinho, outros foi para as obras de arte. Você já tinha isso, só que você não tinha sistematizado. Quando você tem a sistematização, ele permite que você faça o quê? Você crie leis, você crie regras, você crie princípios para você poder multiplicar. Isso realmente não tinha. E começa a ter aonde? Aí sim vai no início do século passado.
onde nós temos ali aquela mudança de uma economia pré-industrial ou artesanal para alguns para a economia de massa. Ali foi o delimitador-chave. Por que o delimitador-chave? E olha que interessante como que o marketing não é o marketing de hoje. O que acontece? Naquela época nós tínhamos o quê? O país que mais se aproveitou da segunda revolução industrial, não da primeira, a primeira e segunda foi a Inglaterra, mas o que mais se aproveitou foram os Estados Unidos. Porque eles olharam aquilo, opa, oportunidade de ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Então eles mais aproveitaram. Aproveitaram do quê? Empreendedorismo, as grandes corporações, e utilizaram o quê? Os benefícios da produção em massa. Nesse benefício da produção em massa, você tinha o quê? Você tinha antigamente, você fazia um produto para uma pessoa, com a produção em massa você faz 1000 produtos para 1000 pessoas. Legal. Só que tinham problemas de produção. A produção era uma bagunça, uma baderna. Até que surge para mim, que é uma das pessoas mais importantes de administração, de todos que a gente pode nomear, que foi o Taylor. Frederick Winslow Taylor, onde em 1893 ele lança o livro dele de administração científica. E aí organizou a produção. Aí as empresas começaram a produzir muito mais, com uma eficiência muito maior. Muito maior. Só que, e outro detalhe, isso daí eu estudei porque eu fui vendo o crescimento das indústrias, crescimento econômico, eu estudei todos esses fatores. E era uma economia precisa. Por quê? Você tinha as pessoas que migravam do campo para os grandes centros, porque a agricultura mecanizou. Eu fui para os grandes centros. Quando eu chego nos grandes centros, eu tenho acesso a produtos que eu não tinha lá no campo. Aí eu começo a gerar vontade de consumo. Aí eu começo a consumir. Quando eu começo a consumir, eu vou alimentar essas indústrias. Alimentando essas indústrias, elas vão precisar de mais colaboradores, mais empregados. E esses empregados que vinham do campo trabalhavam lá. Então você tinha um ciclo virtuoso perfeito, perfeitinho. Por isso que os Estados Unidos cresceram tanto. Os Estados Unidos conseguiram se tornar Eles saíram de uma guerra civil em que 1850, se não me falha a memória. No início de 1900 já era a maior nação do mundo. Ou seja, em 50, 60 anos eles fizeram isso o quê? Oportunidade, identificando oportunidade. Mas um pequeno corte. Tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Tudo que eu produzia, eu vendia, vendia. Só tinha um problema. Distribuição. Por quê? Você pega lá os Estados Unidos, aquele tamanho continental, como que eu fazia? Eu tinha um produto que era fabricado na costa oeste, como que eu chegava na costa leste? Como? Difícil. Estradas de ferro, segundo a Revolução Industrial, tinha. A Revolução do Transporte, da Comunicação, eu tinha. Só que alguns produtos eram perecíveis. Eu tinha que ter um vendedor lá, era complexo. Aí surge um novo agente no mercado. Não é que ele surge, ele se torna mais intenso, o seu uso mais intenso, que eram os distribuidores. Varejista, atacadista, vendedor porta a porta, ou distribuidor. Aí, de novo, outro problema surge. Olha como que é a ciência, né? Cada problema que vai surgindo vai gerando reflexões. Quem vai estudar esse distribuidor? Ele precisa ser estudado. Para quê? Para que possa potencializar. Para quê? Para que eu maximize as estratégias dele. Quem que vai estudar? Vamos para a universidade. Universidade, você tem ali 2 campos distintos, que tratava de negócio, teoricamente. Administração e economia. A administração não conseguia dar conta disso. Por que não dava conta? Porque a administração se preocupava com a parte interna da empresa. Parênteses. Talvez tivesse ocorrido na França, talvez tivesse, porque na França você tinha o Fayol. O Fayol tinha as departamentalizações, e tinha o departamento de vendas. Aí talvez o marketing se encaixasse lá. Nos Estados Unidos não, porque eles se preocupavam apenas com a parte produtiva. Então tem a economia. A economia não, que era a macroeconomia, e não micro. Esse era o pensamento do econômico da época. E aí surge um gap. Eu tenho um problema, quem que vai estudar? As duas áreas não conseguem comportar. E nessa história que as duas áreas não conseguem comportar, aí que surge o marketing. Então o marketing ele surge no meio. Ele surge o quê? Uma incapacidade não proposital de as áreas de conhecimento mais sedimentadas não conseguir estudar o problema de distribuição. Então, o marketing surge no meio, entre economia e administração. Ele surge dentro dessas escolas de administração e de economia. E, porém,
ele não se... O conceito de marketing é totalmente diferente do de hoje. O conceito de marketing, ele era como que eu faço para entregar o produto do ponto A ao ponto B com o menor custo possível. Que é o conceito do quê? De logística. Por isso que os primeiros cursos de marketing chamavam indústrias distributivas. Eles queriam ver os agentes de distribuição. Quem eram os agentes? Esses varejistas, atacadistas que faziam com que chegasse ao consumidor. Então, eles datam 1902 a 1905, que aí nós temos algumas faculdades de Wisconsin, faculdade de Harvard, faculdade de Chicago, eles começam a oferecer simultaneamente. Não tem assim, sabe, foi tal escola, simultaneamente cursos que tratavam de distribuição. E aí surge o marketing. E por conta disso também, os Estados Unidos sempre foi uma grande referência para a gente, né? Hoje, pela primeira vez, eu vejo, e também como marketing a gente sempre fala, é um reflexo, né, da sociedade, eu vejo algumas coisas interessantes saindo da China. Algumas, Sim. muitas, na verdade. Sim. Mas os Estados Unidos sempre foi a nossa referência, né? Meu sonho de adolescente era ir num supermercado americano. Só queria ir. Quando eu viajo, eu vou nos supermercados da cidade e tudo mais, né? Porque é no supermercado ou no shopping que você vê o marketing acontecendo, né? Sim. Que antigamente eram nas feiras e tal. As empresas americanas, elas foram desenvolvendo esse setor, né? A gente fala muito da Coca-Cola. A gente já falou no último podcast da Coca-Cola, né? Como que a Coca-Cola virou um grande exemplo de marketing, né? Mas tem uma coisa que quase ninguém fala, que é sobre a indústria dos brinquedos, né? Eu tenho muita vontade de ser um pesquisador dessa área um dia, porque a indústria dos brinquedos, ela revolucionou tanto o desenvolvimento de produto quanto a comunicação do marketing, né? Então, a gente tem ali, na época de ouro dos Estados Unidos, da indústria dos brinquedos, né? O surgimento, acho que foi anos 70 para 80, né? Surgimento não, mas a popularização da Barbie, Lego, enfim. E Hot Wheels, né? Todas essas marcas grandes. E agora a gente tem menos protagonismo, né, da indústria do brinquedo, né? Mas que outras indústrias que no seu estudo você viu que mais ajudaram nesse desenvolvimento? Acho que automobilística também, né? A gente sempre fala do Ford, né? Nós sempre comentamos do Ford, a indústria de varejo. Por quê? O que acontece? O marketing surge nessa época com função de distribuição. Olha que é o brilhantismo do marketing. Mas a indústria da comunicação, publicidade e propaganda já existia. Mas eram dois. Aqui no Brasil que a gente junta, né? Para os outros lugares, não. Os lugares, o quê? O marketing é administração pura e comunicação, publicidade e propaganda e comunicação do outro lado. Os Estados Unidos é bem dividido, né? Nos Estados muito Unidos, bem dividido, muito bem dividido. Mas o que acontece? Então, nós já tínhamos a indústria de comunicação, então elas vão separadas. Aí, década de 50, elas têm uma junção um pouco mais interessante. Mas quando a gente pensa, a indústria automobilística, nós temos uma mania muito grande, nós como marketólogos, de sempre utilizar, por exemplo, a indústria automobilística. A gente usa o Ford até com o motivo de chacota, né? A gente fala assim, ele vende o carro de qualquer cor, desde que seja da cor preta. E a gente fala, Aí o Alfred Sloan foi lá, que era da GM, que era funcionário da Ford, ele foi lá e falou assim, não, eu ofereço carro de tudo quanto é cor que você queira. E aí a GM ultrapassou a Ford, a gente tem mania de falar isso. Até o momento que eu li uma biografia do Ford, quando eu li a biografia do Ford, eu falei, não, esse cara foi um gênio. Aí eu nunca mais falei mal do Ford. Né? Por quê? Ford, o que ele fez? Ford, ele pensou em marketing? Claro que ele pensou em marketing. De uma maneira diferente. Qual que é o meu diferencial? Preço. Então, por exemplo, você pega o modelo T, ele custava o quê? Custava $500. Então, todo norte-americano tinha. Então, ele mudou cultura, ele mudou comportamento. O ato que as pessoas têm, que as pessoas possuem de ter, o norte-americano faz muito isso, a garagem de casa
para fazer. Todo mundo tem a garagem, tem o trabalho manual lá do pai, dos meninos, ficam brincando. Isso é herança do Ford. Marcenaria, né? Então, não, na parte de mecânica mesmo. Ah, tá. Isso é herança do Ford. Por quê? O modelo T era tão ruim, que você tinha que fazer manutenção todo dia, toda semana. Ia fazer aonde? Na garagem de casa. Isso foi criando uma cultura e foi passando de pessoa para pessoa. Olha a importância de um homem nessa situação. Mas voltando, então, você tinha muito a indústria do varejo, muito forte, a indústria automobilística e a indústria do brinquedo também. A indústria do brinquedo, você começa com os brinquedos, o quê? Década de 30, década de 40. As grandes corporações têm uma série documental no History Channel, que é Gigantes da Indústria e Gigantes dos Alimentos. Os gigantes da indústria, então eles vão pegando décadas por décadas e falando. Eu adoro. Eu também, muito bom. E eles falam, a gente vê talvez o auge da indústria automobilística, da indústria do brinquedo, também da superindústria de bebida, é depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Sempre eles se concentram nesse momento. Porque você teve um ápice muito grande na Segunda Revolução Industrial, início do século passado, um ápice muito grande, cai naquela época lá da quebra da Bolsa, a Grande Depressão dos Estados Unidos, ele cai muito ali, que aí o marketing muda também, a sua concepção. Depois, aí ele mantém assim mais ou menos ruim, e depois da Segunda Guerra ele sobe muito, decai de novo na década de 80, e depois da década de 80, finalzinho da década de 80, e volta a subir, e aí tem todo esse poderio norte-americano que nós temos hoje. Mas o auge de todas essas indústrias são esses dois ciclos, início do século e depois da Segunda Guerra Mundial, e agora talvez o terceiro grande ciclo, que é a revolução digital que nós temos. Porque pelo menos em estratégias de tudo que a gente conversa, indica, de filme, de história, por exemplo, o filme do Air Jordan, que fala da história do tênis, né? E como a Nike se desenvolveu através de um produto, né? A gente vê tudo ali 70, 80, né? Uhum. E no Brasil, a minha impressão é que quem nasceu na década de 90, como eu, já nasceu apaixonado por propaganda, publicidade, e depois alguns descobriram que era marketing através disso, como eu, né? Eu descobri no segundo semestre ali de faculdade que era marketing, né? O professor falou, vocês têm que comprar esse livro e a Bíblia de vocês, né? Que está ali atrás do Kotler. Então, no Brasil, acho que chegou muito forte na década de 90, né? Mas eu não sinto hoje que o Brasil está mais atrasado. Eu acho que agora a gente vive mais ou menos os mesmos momentos, né? Como você falou, teve essa revolução digital que criou também um Frankenstein aí que chama marketing digital, né? Que tem pessoas que falam que é uma área completamente diferente, quem não entende, enfim. Nunca esqueço do Macir me falando. Já falei 2 vezes de você, Macir, espero que você esteja escutando, que ele vai vir aí. Que ele fala que marketing digital é um meio, não é um fim, né? Mas eu acho um absurdo ter faculdade de marketing digital. Uhum. Eu dou aula em algumas, mas eu acho um absurdo. Para mim não é uma área de estudo. Marketing é área de estudo, Sim. E aí você se especializa no digital, né? Sim. Mas assim, pegando já pós anos 90, né? Vem a internet, vem essa parte digital. O que mudou no marketing daquele marketing lá de trás? Então, uma das coisas que me deixam curiosos e ao mesmo tempo eu fico um pouco frustrado é que quando você lê os livros daquele momento, eles eram o quê? Manuais. O que é um manual? Porque o marketing não é uma ciência, o marketing é uma técnica, porque ele é aplicável. O marketing não consegue... A grande capacidade da ciência é você conseguir replicar os fenômenos independentemente de qual situação que você tenha. Perfeito. Né? Isso é ciência. O marketing não consegue fazer isso. Porque... Não chamam de fórmulas, né? Então, fórmula do marketing, por exemplo. Não, tem as técnicas, né? Tem a técnica, mas eu não consigo replicar em todas as situações. Ela muda muito de acordo com o objeto de pesquisa que eu estou trabalhando. Mas o que me chama a atenção é que muito das coisas que eram escritas e aplicáveis lá, nós estamos usando hoje ainda. E não vamos deixar de usar.
Não. Então, por exemplo, não é quem foi bom, a grandiosidade, mas isso eu não minimizo nada, falar, não inventamos nada. Não, pelo contrário, eu valorizo quem escreveu lá. Posição da prateleira, como que você usa ali um vendedor adequadamente, como que você consegue pensar em termos de entregar valor. É impressionante, impressionante. Então, o que ocorre? Mas se Essas reciclam técnicas os foram... termos, né? Desculpa, professor. Não, Eu não, vejo que, não, assim, não, não. eles inventam termos novos para coisas que já estavam descritas, As sabe? pessoas inventam termos novos Para vender para curso. poder vender curso e vender livro. Uhum, Vender livro, né? uhum. Mas o que a gente vê? Então, a história, assim, permanente do marketing, até chegar nos dias de hoje, então ele começa lá com aquelas técnicas de distribuição. Essas técnicas de distribuição, elas foram sendo apuradas e foram sendo respondidas de acordo com o contexto. Então, alguns agentes desapareceram, outros se tornaram mais intensos, os agentes de distribuição. Até o momento que a gente chega ali na década de 50, e a década de 50 realmente você vai ter o quê? Você vai ter um quebra, e este quebra, ele se trata de qual situação? Olha, eu tenho outras áreas de conhecimento que podem contribuir com o entendimento do mercado. Aí entra com mais ênfase, não que ela não existisse. Psicologia, sociologia, e aí nós temos o conceito atual de marketing, que é satisfação das necessidades dos consumidores. Esse conceito ele é tão forte, tão muito bem feito, que ele não muda. Ele não muda. Ele apenas intensifica. Uhum. Quando você pensa no marketing digital, eu também concordo. Para mim, marketing é marketing, não tem esse negócio de digital ou não digital. Mas quando você pega o digital, ou as tecnologias digitais, elas intensificam o que a gente já tinha. Sim. É isso que o digital ele faz. Uhum. Então, no digital eu consigo ter o quê? Um mapeamento mais pormenorizado do meu consumidor, eu consigo ler melhor do que qualquer outra tecnologia a jornada do cliente, eu consigo fazer estratégias pontuais, né, pontuais, ou seja, uma propaganda, demora muito menos tempo para fazer, para medir se ela foi eficaz ou não. Então, ele apenas intensifica tudo que a gente já tinha. Esse que é o digital. Até o conceito muito falado de Omnichannel seria um capítulo daquele curso de 1900 e pouco de distribuição, né? Sim. Então, seria uma continuidade. E, além de falar do digital, o digital é uma tecnologia que serve ao marketing, o marketing serve ao digital, mas tem uma frase lá do Marshall McLuhan que você se modifica, né, através da tecnologia também. Então o marketing ele evolui a partir de uma evolução das pessoas, da sociedade, certo? E aí entra uma coisa muito difícil de entendimento, assim, né? Das eras do marketing, né? Porque a gente tinha comentado antes aqui sobre a sexta era do marketing, né? Eu acredito que a gente vai entrar nela ainda. Você pode até dar sua opinião se a gente já está ou se a gente vai entrar ainda. Como que foi delimitado isso, né? Foi o Kotler, né, que foi delimitando, né? Foi. Através da evolução da sociedade e da tecnologia, né? Então, o que acontece? O marketing ele é muito simples. Ele responde às demandas da sociedade. Ponto. Que é óbvio, se ele estuda mercado, a sociedade mudou, o mercado mudou, ele responde. Então, isso daí é muito interessante. Só que nós precisamos fazer o quê? Como pesquisadores, como marketólogos, nós precisamos o quê? Definir determinados parâmetros para que você comece a repensar quais são os próximos princípios que você vai aplicar ao mercado. E uma das maneiras que nós temos de definir esses princípios é subdividir em eras. Que aí eu tenho lá, alguns falam que é a era da produção, eu chamo de era de distribuição, que é aquele início do século passado. Então nós temos o quê? Orientação das empresas, orientação para a produção, orientação para a venda e orientação para o marketing. E nós temos também uma outra vertente que, sabe, elas convergem muito, que é esta percepção do Kotler. Ele fala que é o marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, agora tem o 6.0. Que nada mais do que uma evolução dessa percepção. Onde eu tenho o quê? O marketing 1.0, que é aquele que nós falamos, da distribuição, para alguns é produção, é distribuição. O marketing 2.0 é o marketing puro, aquele da década de 50. Aí ele vem, baseado no Kotler,
que para mim foi a maior de todas essas, para mim é o 3.0 e o 6.0. Mas para mim a maior de todas foi o 3.0. Por quê? Sim. O 3.0 ele fala de propósito, Uhum. que hoje muito fala. Ele fala de uma marca com alma, ele fala de missão. Por quê? Ele diz o seguinte, o preceito dele é as pessoas, 3.0, as pessoas, elas não compram produto, elas compram significado. Então eu uso uma marca que tem um significado, uma representação daquilo que eu penso. Brilhante, brilhante. Onde ele falou que nas economias mais desenvolvidas, na pirâmide de Maslow, nós estamos lá embaixo, no básico. Nós já estamos lá na autorrealização. Então eu procuro produtos para que eu seja uma pessoa melhor. Então, sabe, o 3.0 para mim foi um delimitador em todas essas perspectivas que nós temos. E se a gente puder, se eu puder acrescentar algo também, eu costumo falar que eu tenho um pensamento de que as empresas também evoluem. Por mais que a gente esteja na era 6 do marketing, que a gente delimita assim, na sexta era do marketing, tem empresas que estão na 2, na 3, na 4. Sim. É uma evolução da empresa também, né? Porque no começo... Uma perspectiva, por exemplo, hoje nós estamos tendo um problema muito grande que as marcas estão retroagindo. Retroagindo em qual sentido? Porque você pega responsabilidade social, contratação de minoria, eles estão vendo que não está dando dinheiro e estão cortando. Isso é a maior miopia de mercado que eles estão cometendo. Sabe, essa é uma visão rasa, uma visão de curto prazo. Interessante sua fala, professor. Por quê? Eles estão esquecendo que, por exemplo, você pega ali a geração que está com seus 12 anos, 13 anos, 14 anos, até 15 anos, eles vão começar a entrar no mercado. E que empresa que ele vai procurar? Esta geração, eles já foram acostumados a ter isso, a ter responsabilidade social, pensar no meio ambiente, pensar no digital, pensar nas minorias. Eles já estão acostumados com isso. Mas as empresas querem pensar em curto prazo, então vão quebrar a cara. É o reflexo também da sociedade, da política, que tenta encaixotar todas essas ideias como uma cultura, né? Então, mas o Brasil não é assim, o Brasil nunca foi. Não. O Brasil nunca foi dividido do jeito que estão divididos hoje. O brasileiro é gente boa, o brasileiro ouve os outros. O brasileiro, sabe, ele te ajuda, ele dá a mão para você ajudar. Então já vou entrar você vai no interior aí na cidade de Minas, o pessoal tira comida da boca dele para dar para você porque você visita. Entrando numa polêmica, então, não dá para o marketing se envolver com política? Então, eu sempre falei que não dá para não é que não dá para o marketing se envolver em política, mas chega alguns momentos que o marketing ele tem que se posicionar sim. Ele tem que se posicionar. E aí o posicionamento é do CEO? É do fundador? É do propósito e missão da empresa? É do propósito e missão da empresa. Também concordo. Se eu tenho um propósito muito bem definido, porque hoje nós temos o marketing em tempo real. O marketing em tempo real, se eu tenho uma polêmica no mercado, eu preciso ser rápido para saber se eu vou aproveitar essa polêmica ou não. Se eu for aproveitar essa polêmica amanhã, eu já perdi o tempo, já estou fora do mercado. Mas eu só vou saber se eu devo seguir se eu tenho um propósito muito bem definido. Senão eu vou entrar em briga que não vale a pena. Exatamente. E o marketing, ele nasce e ele serve pessoas. Nasce de pessoas e serve a pessoas, né? Então, as pessoas que consomem, elas consomem o propósito da empresa, né? Sim. Então, a missão também do fundador da empresa e dos líderes da empresa é deixar bem claro, né, essa missão, esse propósito. Sim, porque não tem jeito. A empresa é reflexo dos seus donos. A empresa é deles. E quando existe, por exemplo, uma empresa centenária, assim, né? É difícil manter a missão, né? E o propósito. Mas se ela, por exemplo, você pega a Johnson & Johnson, ela mantém. Por quê? Porque ela tem uma missão muito forte, um propósito muito forte. Porque as próximas gerações que estão chegando na empresa, cultura, né? Elas têm que manter essa cultura, têm que manter todo esse alinhamento. E pode parecer que a gente está fugindo do assunto, mas isso tem tudo a ver com o novo livro do Kotler, o Marketing 6.0, né? Tem a ver. Mas olha que interessante. Então, o 3.0, eu acho que os líderes de mercado, os líderes que estão simplesmente mudando a sua estratégia para pensar em curto prazo, eu acho que eles deveriam de ler o 3.0.
para que eles comecem a refletir, não porque senão, Estão retroagindo. não, porque ele, sabe, esse negócio de pensar quem pensa em curto prazo, Uhum. né, não vai. Porque você pega o exemplo maior, são as empresas dos Estados Unidos. Mas as boas empresas dos Estados Unidos não estão entrando nessa história. Não estão. Quem está entrando, enfim. Mas aí é um assunto Mas quando a gente mais fala complexo. de marketing 3.0, 4.0, a gente está falando de evolução. E eu não sou pessimista, mas eu estou vendo a nossa área em declínio. Então, mas eu não uso, eu sigo os mesmos preceitos de Darwin. Darwin, em momento algum, ele falou de evolução. A pessoa fala evolução das espécies, transformação das espécies. Por quê? Eu só sei se existe uma evolução quando eu tenho o fim de alguma coisa. Porque evolução é você caminhar de um estágio menor para um estágio maior. Isso é evolução. Mas agora, se eu não tenho o fim de algo, eu não sei se chego na evolução. Então, é transformação. O marketing é a mesma coisa. Ele se transforma, evolui, não sei. Complexo. Não posso falar que esta época é melhor do que a outra. Não vivi lá. A gente estuda, pesquisa, mas não tem como falar. É porque quando você numera, parece que é uma evolução, de 1 a 6. Parece que a gente está evoluindo. Então, mas se nós formos somando, falar, né, então, os anteriores. mas por isso que e a gente cai muito na evolução porque é uma representação gráfica muito melhor. Sim, mais fácil de entendimento, mais né? fácil de entendimento. Uhum. Que nesse ponto não tem problema algum. Não tem problema algum a gente usar pedagogicamente a evolução. Mas não significa evolução, são transformações. Por quê? Se você for pegar, então, 3.0, para mim, o ápice ali. O ápice. Aí depois você vai para o 4.0. Evolução? Não sei. É apenas... É mais transformação, né? O 4.0, ele fala sobre... Ele fala em relação ao quê? O marketing digital. Digitalização da economia. 4.0. O 5.0, ele fala das tecnologias para a humanidade. Então, estamos evoluindo? Depende. Eu acredito que é isso que a gente vive hoje. Essa dúvida que eu joguei lá atrás. Então, mas quando ele especifica, ele fala assim, o marketing, o 5.0, ele fala assim, me falha a memória, 2030 para frente. Ah, ele fala? Eu não fala lembro hoje, assim, especificamente. Está ali atrás também o livro. Né? Ele tá falando do quê? Como que as tecnologias, ele explica as tecnologias hoje, sem dúvida alguma, como que elas estão incipientes, mas como que vai aumentar cada vez mais. Mas para mim, a grande sacada é o 6.0. O 6.0, ele fala que é o metamarketing. Mas não é metamarketing por causa do metaverso. Não tem nada a ver. Uhum. Tem nada a ver. É metamarketing, ele vem do grego, que o meta significa o quê? O meta que significa substituição, alteração e até certo ponto um crescimento. Vem do metá, né, que vem do grego. É ali que ele pega. O que é o metamarketing para ele? Que aí é o brilhantismo. Ele é a percepção, que é aquilo que nós estávamos falando, ele é a percepção de que físico e digital não existe barreiras. Não existe essa história. Por quê? A gente sempre ouve essa percepção. Não, olha, agora é físico. Não, agora é digital. Não. Ele fala assim, eu não posso pensar dessa maneira, porque as gerações que estão chegando, elas não pensam dessa maneira. Para elas é tudo a mesma coisa. Então eu também tenho que pensar em tudo a mesma coisa. Então a proposta dele inicial do metamarketing é isso. Tudo no ambiente unificado. O ambiente unificado. E a questão que ele vai colocando dentro do livro é como que eu posso passar uma experiência física para o digital e uma experiência digital para um ambiente físico. Por quê? Porque eu estou pensando em tudo como se fosse algo único. Como que eu consigo pegar, por exemplo, numa realidade virtual e transferir as sensações do físico? E como eu posso pegar o do físico e utilizar uma realidade aumentada para transferir o digital dentro do físico? Esta que é a grande sacada dele. E ele vai falando sobre as tecnologias que nós temos à disposição, sobre as possibilidades em termos de futuro. Então, de novo, olha que interessante. Se no 4.0 ele fala de... Posso estar enganado, tá? Se estiver enganado, depois a gente faz uma observação. Mas você pega assim, do 4.0 ele fala de 2030 para frente, o 6.0 ele fala do hoje. Então, por isso que não é uma evolução. É simplesmente um reflexo. Que interessante essa visão. Um reflexo do que está acontecendo. Porque, perdão, o 3.0 está mais atual do que os outros. Sim.
É porque as pessoas veem o marketing, o Kotler hoje como um futurólogo, né? Mas então não é isso. Não, ele está lendo melhor do que os outros, porque é isso que o marketólogo faz, ele está lendo melhor do que os outros, o que está acontecendo no mercado e está transformando isso em uma linguagem que é acessível para multiplicar. Um sistema, um método. Então ele fala, siga esse método que você consegue replicar e responder a todas essas demandas. Aí que é o brilhantismo dele. Então eu tô certo, né, professor? Sempre falei que marketing é observar e simplificar. Sim, sim. Marketing ele é o quê? Ele é leitura de mercado. Uhum. Quanto melhor eu tenho uma habilidade de ler mercado, melhor será a minha resposta. Mas eu só consigo ler mercado se eu tenho a capacidade de identificar o quê? Identificar conceitos, teorias. Então não dá para falar assim, eu sou bom de marketing, olha, aprendi na prática. Legal, aprendeu na prática, parabéns, é um esforço seu, mas será que você não teria ido melhor se você tivesse conceito para poder fazer práticas melhores? Por isso que não tem jeito, é conceito, conceito e mais conceito. Será que a gente está voltando e se aproximando mais da economia de novo? No marketing? Eu acho que não. Eu acho que o marketing ele sempre foi muito multidisciplinar. É, porque eu sou mais do lado da antropologia, sempre te falei isso, né? É. Inclusive o nosso último episódio da última temporada foi com uma antropóloga, né? E a gente... Cara, as pessoas mandam comentários até hoje falando que a cabeça fez assim, né? Depois daquele episódio. Porque eu me aproximo mais disso. Você pode se aproximar mais da economia, né? Uhum. Essa questão do marketing também, como matéria de humanas, permite que você tenha a sua visão ali. Sim, do permite, todo, né? Permite. Minha visão do marketing, como que eu poderia colocar uma maneira mais... Uhum. Minha visão do marketing é marketing. Então, o que acontece? Se hoje em dia, por exemplo, hoje tem o neuromarketing, né, que eu pesquiso muito neuromarketing, o neuromarketing me ajuda a melhorar o meu marketing. Perfeito. Eu tenho uma visão da biologia. A biologia ajuda a melhorar o meu marketing. Eu tenho a visão da antropologia, eu adoro a visão da antropologia, adoro. Ela é base de muitos das ideias que eu tenho. Mas a minha antropologia ajuda a melhorar o meu marketing. O digital. Sou programador, essas coisas, não. Eu sou estratégico. Então, mas as faculdades precisam formar estrategistas, né, professor? Precisa formar quem pensa. Porque os alunos estão desesperados por não saber, às vezes, mexer no Google Ads na faculdade. Então. Estão desesperados antigamente, hoje em dia nem tanto, por não saber mexer no Photoshop. Porque o mercado está exigindo isso deles. Mas... Aí você tem que falar, filho, né? Isso daí você não vai aprender aqui, né? Você vai ter que aprender o estratégico, tem que saber o que você faz com isso, não a fazer isso. Até porque, com todo respeito aos executores também, mas não é a nossa questão aqui, né, do marketing. Então, mas, por exemplo, para... Marketing é uma posição de liderança. Sim, né? Sim. Tem que estar nas lideranças, eu digo. Tem que estar na liderança. Mas o que acontece? Para as empresas que estão contratando, talvez elas não queiram que as pessoas tenham essa visão estratégica. Nossa, agora você falou tudo. Talvez elas queiram que seja operacional, braçal, a lá Revolução Industrial. E também, eu não sei como te exemplificar isso sem falar mal dos donos de empresa. Mas derrubar o canal. Mas os donos de empresa não querem ouvir o marketing. Não, claro que não. Não querem, até hoje, né? Mas aí também, o que acontece? Por isso que eu te falei que eu tô meio pessimista com o marketing. Não, então aí eu digo o seguinte, quando algum empresário vem conversar comigo e ele fala assim, olha, não consultoria, tá? Consultoria eu não faço consultoria porque dá muita dor de cabeça. Prefiro dar aula. Mas, por exemplo, em consultoria, o que acontece? Eu preciso de um plano de marketing. Aí é nossa culpa também. Nossa culpa. Por quê? Eu falo, precisa fazer o marketing assim. Aí ele vai falar o seguinte, não dá para fazer isso, por causa disso, por causa daquilo. Aí a gente precisa ter a nossa visão, porque nós temos a visão, quando eu fazer uma consultoria, eu tenho uma visão da empresa para o mercado, que é isso que eu fui contratado. Mas eu tenho que ter uma visão minha para o empresário.
Na visão minha para o empresário, eu preciso saber vender esse projeto. Aí ele vai falar, pô, é isso que o marketing faz? Que legal, eu quero. Você precisa ser marqueteiro do marketing. Mas aí você precisa fazer o quê? Você precisa falar o quê? Dinheiro. Exatamente. Retorno. Porque um dos males, e o digital ajudou muito isso, mas poucas pessoas, as pessoas vão começar a pensar mais nisso. O digital me ajudou a mensurar melhor. Então eu consigo fazer um plano de marketing, por exemplo, uma consultoria, e explicar o retorno que ele terá, sabe, precisamente ou aproximadamente. E aí eu posso justificar. Então também tem uma falha. O empresário não quer saber do marketing porque eu não consigo mostrar para ele adequadamente o retorno que eu estou dando. Quando eu conseguir, duvido que o empresário não vai querer. Claro que ele vai querer. A hora que ele fala, eu vendo 10, eu ganho 5, eu vou vender 50, perfeito. Adoro marketing, amo marketing. Marketing é a melhor coisa do mundo. Isso é uma culpa nossa também. Por isso que eu acho que a maior contribuição que nós dois temos agora, vou me colocar nisso também, é dar aula em pós-graduação ou em graduação para pessoas que estão fazendo outros cursos. Então, já tive alunos de moda, de administração, e a gente tem que lutar para o marketing ser uma matéria meio que default, padrão, né? Assim como estatística, por exemplo, porque assim como empreendedorismo. Hoje em dia eu tenho tido muitos alunos de psicologia que dessa área de autônomos, né, que precisam do marketing. A professora Renata também lançou a pós-graduação de marketing para advogados, que eu tive a oportunidade de dar essa aula lá. Então, o marketing eu vejo o fim dele. Eu estava cantando a bola antes da pandemia do fim do marketing digital. Agora eu acho que já acabou o marketing digital. Temos marketing, mas eu acredito agora no fim do marketing como uma área. Talvez seja uma coisa que você já falava lá atrás da visão holística do marketing, né? Então, mas ele tem essa sua visão muito boa, mas tem um perigo muito grande. Por quê? Quando uma área ela é tudo, ela acaba não se tornando nada. Um dos grandes problemas que existiu do marketing, lá para a década de 80, onde começou a surgir marketing de tudo. Marketing de serviço, marketing de produto, marketing político, marketing esportivo. Trade, Aí, quando você abre demais, você não fortifica a área. E além disso, de abrir demais e não fortificar a área, tem a questão de você não ser talvez mais tão necessário ali. Porque, assim, eu vejo que qualquer empresa precisa da técnica. Talvez não precise da área. É isso que eu tô querendo chegar, né? Então, todas as empresas precisam de marketing, mas algumas não sabem e já fazem sem saber, com as técnicas erradas, né? Então, talvez a gente dê adeus àquelas áreas grandes de marketing, entende? Aquelas áreas grandes de marketing no sentido de temos 20 pessoas aqui na área de marketing, só que temos o designer, temos o editor de vídeo, e talvez a gente tenha mais na liderança estratégica, no conselho, uma pessoa de marketing. Por quê que eu digo isso? Para a gente finalizar. Porque o marketing, ele entra sempre no fim. Eu nunca participo do início. Não. Isso que me irrita. Então, mas o delicioso Ninguém me chama para o início. Então, mas o delicioso do marketing... Mas o delicioso do marketing é que ele vai desde a concepção até a entrega. Mas ninguém me chama para essa festa. Ninguém me chama assim, olha, vou abrir uma empresa, quero uma opinião de um marketólogo. Raríssimo. Acontece, mas raríssimo. Normalmente a pessoa abre a empresa, eu sempre falo isso, gasta horrores com arquitetura, gasta horrores com ponto, né? Desenvolve o produto de acordo com o que ela acha, que ela gosta, ela vê o preço, ela dá o preço ali, chega, agora eu preciso de marketing, não está vendendo. Pô, cara, eu devia estar lá no começo. E aí a gente começa a dar opiniões, desculpa, professor, a gente começa a dar opiniões, muda isso aqui no produto, muda isso aqui no preço, eu falo, mas como, eu já fiz.
Mas você vai ter que voltar atrás, cara. É. Parece que a gente é chamado para fazer o telhado, mas a gente é a fundação do negócio. Sem dúvida, Né? mas é a falta de planejamento geral, né? Geral. Mas você acha que é Brasil isso? Uma questão Não, nossa? no Brasil ele é muito mais intenso. Mas isso daí tem em tudo quanto é lugar, porque é do ser humano, né? O ser humano ele quer respostas rápidas para problemas complexos. Então ele vai tentar fazer tudo rápido para obter o retorno. Mas eu queria só enfatizar um detalhezinho, né, que você comentou com muita propriedade, que é aquela história assim, esse profissional de marketing talvez ele não tenha grandes áreas departamentais, ou talvez até tenha grandes áreas departamentais com equipes multidisciplinares, com pensamento multidisciplinar, no qual aquele profissional de marketing ele vai ter toda essa visão, aí vem essa visão holística. Mas ele vai ser um profissional de marketing, mas ele vai saber finanças, que ele tem que saber, ele vai saber legislação, porque ele tem que saber, ele vai saber sociologia, porque ele tem que saber, ele vai saber o digital, porque ele tem que saber, ele vai ter que saber de algoritmo, de programar, porque ele vai ter que saber, beabá. A gente já estourou muito o seu tempo, professor, mas eu preciso fazer uma reflexão, que é muito importante. Imagina uma obra, quantos engenheiros a gente precisa numa obra grande? Poucos, não são muitos engenheiros. A gente precisa de mais executores. É aí que eu chego no meu assunto. Talvez a gente esteja formando muitos marketólogos. E a gente precise formar engenheiros que entendam de marketing, administradores que entendam de marketing. Você entendeu o que eu estou falando, professor? Concordo. Porque mas para formá-los, eu tenho que formar a base. O que é formar a base? Por isso que eu tenho que ter a faculdade de marketing. Eu tenho que ter a disciplina de marketing em todos os cursos, para depois ter pessoas para poder formar esses daí. Porque eu cansei de ver meus alunos irem trabalhar com coisas que não tem nada a ver com marketing. Tendo no registro da carteira analista de marketing. Você entende? É isso, essa é a minha reflexão. Assim como aconteceu a uberização dos engenheiros, que eles falam, né? Sim. Que talvez, não sei, não tenho propriedade, o Brasil tenha formado engenheiros demais, né? Talvez, não vou falar isso de advogados porque tem muita coisa ali, mas talvez a gente só precise de 1 ou 2 engenheiros por obra, entendeu? E para 100 pessoas trabalhando numa obra, né? Não, eu concordo, eu compreendo o seu ponto de vista, mas o número de formandos de marketing é muito pequeno. Eu acho que eu estou muito focado aqui, né? São Paulo, capital, a gente esquece disso também. É muito pequeno. Tem outro lado também, né? Tem todos os lados. Eu, como bom libriano, né? Então, tem os dois lados. O marketing digital também ele contribuiu muito para a formação. Nós dois concordamos que não tem marketing digital, que é marketing puro, mas o marketing digital reformou muito, contribuiu muito com a popularização do marketing. Com certeza. Que aí mais pessoas foram atrás, aí tivemos mais pessoas conhecendo, então ele popularizou muito. Mas mesmo assim nós formamos poucos profissionais de marketing. Minha afirmação, concordo que tecnólogo ele é interessante, mas para mim teria que ser bacharelado. Tinha que ser ali. Eu sei que nós temos as definições muito distintas, né, que nem cabe aqui essa discussão, mas eu acho que o marketing deve ser bacharelado. 4 anos de marketing. Eu tenho até uma visão diferente. Eu acho que o marketing deveria ser mais pós-graduação. Não, eu acho que não. É que eu tive essa formação. Sabe por quê? Pelo seguinte, olha, o meu ponto de vista é assim. O que vai moldar a minha maneira de pensar pelo resto da minha vida é a minha graduação. Eu sou administrador. Para mim é tudo caixinha. Tudo que eu falo é caixinha. Vou dar aula, tudo aqueles esquemas. Para mim é caixinha, porque eu fui formado como administrador. A pessoa que é formada em comunicação, ela tem uma outra configuração de cérebro. Então, você tem uma outra configuração de cérebro. Pensa de outra maneira. Exatamente. O pessoal que é engenheiro, outra maneira. Matemática, outra maneira. Então, se eu utilizar o marketing somente para a pós-graduação, a pessoa não vai ter o pensamento sistematizado do que é marketing. Nossa, faz todo sentido. Então, por isso que tem que ser, e para mim tem que ser 4 Pela anos. milésima vez, você mudou meu conceito, professor. E é muito bom tê-lo aqui. Sempre é uma honra. Sempre. Imagina, é uma honra. Eu sempre estarei
apostos E para eu o sempre chamado. te chamei de professor, mas nunca tive aula com o senhor. É Eu sempre verdade. invadia suas aulas e verdade. ficava ali te ouvindo. Mas, assim, eu acredito que você é o verdadeiro professor que é professor full time, 100% do tempo. Você Sou. parou para conversar um pouquinho, você já está me ensinando alguma coisa, Obrigado, né? obrigado. E eu queria que o senhor desse sua palavra aí, falasse um pouco dos seus livros, das suas redes sociais, para quem não te conhece. Vou falar uma coisa que o Mian sempre falava. O Sérgio é o papa do marketing brasileiro. Não, Então imagina. sigam ele, né? Imagina. Bom, eu até esqueci no começo. Bom, eu sou professor, igual você falou, eu sou professor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Eu sou apaixonado por ser professor. Sou professor há 25 anos já, né? Então, 25 anos só de marketing. Estudante de marketing há 30 anos, então 30 anos que eu pesquiso, né? E eu sempre me apaixonei por marketing, nunca larguei marketing. Conheci marketing em 1995 e me apaixonei, nunca larguei. Sou um leitor voraz de marketing e tenho alguns livros publicados, né? O primeiro livro que eu publiquei foi em 2007, que foi o Desmistificando Marketing. Depois teve uma coleção da Saraiva. O último livro que eu escrevi foi em 2020, que foi o Desmistificando o Neuromarketing. Porque, eu indico em todas as minhas aulas, Desmistificando o Neuromarketing. Podem comprar que vocês vão gostar. Obrigado. A Isabela, que trabalha aqui comigo, já leu o livro também, mandou um abraço para você, gosta muito. Obrigado, manda um abração para ela. Você tem vários fãs assim que você nem conhece, professor. Às vezes eu sinto muita dó, porque, por exemplo, eu fui fazer um evento de neuromarketing, né, que eu te falei, em Recife, e aí todo mundo me conhecia, mas eu não conhecia eles. Por quê? Porque eles não se conhecem da rede social. E eles vêm assim, né? Claro que eu dou atenção a todo mundo, um carinho a todo mundo, faço questão. Como se fosse um amigo antigo, né? E eles, como se fosse um amigo antigo, mas eu não. Isso é tão legal. Eles me enxergam, mas eles me veem, mas eu não estou vendo eles, por causa que toda essa possibilidade digital, né? Exatamente. Mas é a paixão que você tem pela área que acaba sendo um espelho e fala assim, poxa, eu estou vendo nele a minha paixão também. E a gente se conecta, né? Através disso. Porque eu acho que todo profissional de marketing, eu brinco, é uma pessoa manipuladora. Então, cuidado ao se casar com profissionais de marketing. E todo profissional de marketing ama seres humanos, entendeu? Sim. Então, se você não amar o ser humano, você não consegue entender. Porque a gente analisa o mercado. Mas o mercado são pessoas, né? Então, quero ganhar dinheiro com marketing. Esquece, vai fazer outra coisa. Você precisa entender de ser humano, você precisa se colocar, você precisa ter empatia, não tem como se não tiver isso no marketing. E você precisa ter paixão, você precisa ter paixão. Né? Você precisa ter paixão por aquilo que você gosta, precisa gostar realmente de marketing, e você só vai gostar realmente de marketing se você ler, se você estudar. Sabe, simplesmente, talvez pegando alguns atalhos, talvez você não se apaixone verdadeiramente pelo marketing. Tem que gostar, e esse podcast é minha paixão também. Eu gosto de conversar sobre marketing. Aqui eu aprendo lendo, aprendo assistindo também. Então, se você gosta de marketing, segue a gente aí, se inscreve no canal, segue as redes sociais do professor Sérgio Inácio, escreve Ignácio, né? É sergio.ignacio.marketing. O Carlos coloca ali, né, Carlos? Depois o Sérgio arroba. Ignácio. É isso aí. Obrigado, professor, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Obrigado aos ouvintes e quem está assistindo também no YouTube, e até a próxima.